Sexta parte. O pastor e seu rebanho. Onde está o rebanho que lhe foi confiado? Jeremias 13:20. 27. A obra do pastor fiel. O pastor evangelista é chamado para a maior das obras que há no mundo. Foi isso que Jesus veio fazer. Contudo, há hoje uma tendência para o pastor se tornar o homem esquecido. Vivemos em uma sociedade altamente organizada. A ciência e a educação têm contribuído muito para o nosso conforto e conhecimento, o que nos dá uma sensação de autossuficiência. A mídia, com todos os seus canais de comunicação, tende a nos tornar independentes. Alguém disse certa vez que o pastor de tempos atrás era escolhido. Alguém disse certa vez que o pastor de tempos atrás era escoltado calmamente até as saídas da igreja e então polidamente despedido com um cumprimento. A pergunta é: necessitamos dele hoje? Quando se trata de levantar fundos, alcançar os alvos da igreja e executar seus programas em geral, todos certamente olham para o pastor, independentemente dos planos de fomento que sejam feitos. Estes recaem sobre os ombros do pastor. De fato, a solução de cada programa da igreja está em grande medida ligada ao pastor. No entanto, hoje ele ocupa a posição vital que uma vez ocupou. Necessitamos dele? Os dias atuais têm testemunhado muitas mudanças. A velha ordem passou e os novos tempos nos têm trazido novos desafios. Os métodos antigos de fazer as coisas certamente parecem primitivos. Mas, depois de dizer tudo isso, temos passado por alto o problema principal. A ciência, a educação, a comunicação e o transporte têm mudado a perspectiva humana, mas não mudaram o coração. Ele ainda é o mesmo, enganoso e excessivamente maligno. Além disso, vivemos em um tempo que valoriza a velocidade. Se alguém tropeça e cai, é pisado pela multidão que surge antes que possa vir o auxílio. As pessoas estão sem lar, em meio a uma floresta de máquinas e forças incontroladas, e milhões cogitam se vale a pena viver. Outros, procurando aliviar sua miséria, estão afundando na corrente da vida diante da música monótona, sem saber para onde se dirigem e julgam que ninguém se importa com isso. Essas condições exigem pastores fortes, sábios e bondosos que simpatizem com as fraquezas do coração humano e amem. Pastores que não estejam tão ocupados e que possam gastar tempo solucionando problemas individuais e comunitários. Por todas as partes, há lares despedaçados e corações feridos que demandam o cuidado de um pastor. Ao mundo não falta luxo, mas amor. Ao mundo não falta lixo. Ao mundo não falta luxo, mas amor. Falta amor. Pastores eloquentes, organizadores minuciosos e executivos ocupados. Todos eles têm seu lugar na igreja de Deus. Mas o rebanho cresce na graça e na piedade sob o delicado toque do pastor. De todos os títulos dados ao nosso Senhor, nenhum é mais belo do que o bom pastor. Ele nunca falou de si mesmo como sendo bispo ou sacerdote, executivo ou pregador, mas sempre como pastor. Pastoreando o rebanho. A ideia de pastor predomina em toda a parte, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Antes que o ser humano falasse de Deus como seu pai, cantou ternamente sobre ele como sendo seu pastor. Os poetas hebreus pintaram Jeová como o guardador do rebanho. Oraram ao pastor de Israel. Aguardava a vinda do Messias como aquele que alimentaria seu rebanho como um pastor e carregaria os cordeiros com alegria, guiando carinhosamente os que tinham cordeirinhos. Guiando carinhosamente os que tinham cordeirinhos. Esse era um belo quadro e contrastava vividamente com aquela triste cena dos pastores e fiéis da profecia de Ezequiel 34:2-6. Os pastores apacentando a si mesmos e os rebanhos dispersos pelas montanhas e despedaçadas. Os pastores apacentando a si mesmos e os rebanhos dispersos pelas montanhas e despedaçados pelas feras formavam um quadro triste, mas tragicamente verdadeiro. Entretanto, na plenitude dos tempos veio o bom pastor,
Ele era homem de dores e que sabe o que é padecer, e veio buscar e salvar o perdido. Isaías 53:3, Lucas 19:10. Ao contemplar a multidão, seu coração se moveu de compaixão, pois eram como ovelhas que não têm pastor. Anelava por ajudá-las em seu aprisco. Os que o haviam precedido, declarou, ele eram ladrões e salteadores. Os que o haviam precedido, declarou ele, eram ladrões e salteadores. Mas eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Ele começou a ajudar os perdidos e seu rebanho se tornou sua igreja. Então, justamente antes de ascender ao céu, deu aos líderes da sua comissão. Devia completar a obra que eu iniciara. Devia juntar os perdidos, suas outras ovelhas, e trazê-los para o seu aprisco. Não é de admirar que essa ideia de pastoreio se salientasse tanto no pensamento da igreja cristã. O apóstolo escreveu muito acerca do rebanho e da responsabilidade dos pastores. A mais antiga figura de Cristo, encontrada nas catatumbas, o retrata como um pastor que carrega um cordeiro e cuida do rebanho. Mudança ao longo dos séculos. Nos séculos que se sucederam, contudo, houve uma mudança no pensamento e na terminologia cristã. Em vez de o cristianismo ser uma religião do bom pastor, tornou-se gradualmente a religião do dominador político. Em vez de ser um rebanho, a igreja se tornou uma instituição altamente organizada. Deu-se muita atenção aos símbolos e ao aparato das formas exteriores e da administração da igreja. Conhecemos a situação como a grande apostasia. Triste foi o dia em que a igreja perdeu a visão do pastor, pois então os homens procuraram o ofício em vez do serviço. Tornaram-se sacerdotes e administradores que estavam mais preocupados com os credos e a disciplina da igreja do que com o cuidado e a alimentação do rebanho. A confissão ouvida nas igrejas substituiu a oração e o conselho nos lares. Em vez de um pastor que está em busca da ovelha e que conduz os errantes para casa, o sacerdote medieval tomou seu lugar na igreja. O rebanho tinha de se dirigir a ele. Em vez de ser considerado um membro da família, cujo conselho era útil e sempre bem-vindo, o sacerdote se tornou um membro do clero, um grupo bem afastado dos leigos. Perdeu-se em grande parte a ideia do pastor absorvida nas penitências e sacramentos e no sacrifício sem sangue da missa. Aqueles séculos foram escuros. Veio a reforma e raiou a luz sobre o caminho do peregrino povo de Deus. Transferiu-se a ênfase do ritual para a realidade e da tradição para a teologia. O pregador substituiu o sacerdote, tornando o púlpito o centro da atenção. Foi um novo dia, um dia de libertação. No entanto, apesar de todas as grandes e boas ações realizadas por esses nobres homens, algo se salientava. Geralmente se dava destaque à pregação em vez de ao pastoreio. O ministro é medido por sua habilidade como pregador e teólogo, em vez de sua habilidade como pastor. Dificilmente precisamos ficar impressionados com o fato de que alguns rebanhos ainda fossem deixados à espera de um pastor. Necessitamos de pregadores, de homens que movam as multidões, mas também necessitamos de pastores que possam cuidar individualmente da ovelha. A combinação de ambos é necessária. Conselheiros e confortadores. Nos últimos anos, especialmente em alguns círculos, há um incentivo para um ministério aconselhador mais eficiente. Falando em termos gerais, quer seja na Igreja Católica ou na Protestante, seja ele sacerdote ou um pastor jovem, seu valor é medido mais por sua habilidade de executar um trabalho público do que por uma habilidade ou adaptabilidade como pastor. Hoje enfrentamos ainda outro perigo. O sacerdote ou o pregador deixa de ser aquele cujos serviços são procurados, passando a ser aquele que pode organizar e promover um programa. A igreja adquiriu o espírito da época e está trazendo seu trabalho como uma instituição altamente organizada.
A Igreja do Advento começou sob a liderança de profundos estudantes da palavra. Os pioneiros eram um grupo de homens e mulheres profundamente espirituais. A oração, o estudo e os frequentes conselhos eram parte vital de seu programa. A tendência dos dias atuais, no entanto, é dar ênfase a outras coisas. Parece que a capacidade de expor a palavra e alimentar o rebanho, a habilidade de confortar os enlutados e cuidar dos órfãos e até mesmo a piedade pessoal do obreiro precisam ser negligenciados em virtude do pesado programa desenvolvimentista colocado sobre eles. Damos graças a Deus por nossa organização. Ela veio à existência sob a liderança, sob a orientação divina, por orientação da qual tem crescido e se desenvolvido, até que hoje nossas cordas estão estendidas em quase cada canto do globo. É assim que Deus desejava que fosse. A organização é o meio pela qual são promovidos os interesses espirituais e evangelísticos. A máquina deve, porém, ser dirigida por indivíduos do movimento, e não os indivíduos pela máquina. É possível usar o vocabulário do evangelismo e não ser evangelista. Não é de surpreender que em um movimento religioso organizado, o pastor tenda cada vez mais a se tornar um maquinista, cuidando do interesse geral do corpo em vez de cuidar das necessidades particulares das ovelhas. Nenhuma forma a organização elimina inteiramente a possibilidade de trabalhar pelos interesses pessoais. O elemento humano sempre está presente. Segundo a própria natureza das coisas, quando o ministro é empregado por uma organização, em vez de ser por uma igreja. Individualmente. Quando é responsável diante de uma associação em vez de uma congregação, naturalmente procura agradar aqueles por quem é definitivamente responsável. Se os pregadores são o que o apóstolo Paulo chamou de bajuladores de homens, tendo os olhos em um ofício em vez de tê-los no Senhor, será fácil para eles negligenciar uma ou duas ovelhas que se extraviam, a fim de passar o tempo promovendo algum programa que os conserve em favor. Jesus disse: "Pois no meio de vocês eu sou como quem serve." Lucas 22, 27. Esse é o genuíno pastoreio e serviço sem o interesse próprio. Não há nada mais desprezível que um ministro cheio de ambição e egoísmo. O amor do louvor é a idolatria de si mesmo, algo que o Senhor condena, pois lemos que a idolatria do próprio eu jaz no fundamento de todo o pecado. Pastorear nunca é espetacular, é uma obra humilde. O ser humano tem de descer das ondas de sua importância própria para executar essa obra. O ser humano tem que descer das ondas de sua importância própria para executar essa obra. Nesse sentido, todo bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O lugar, a posição, o prestígio e o conforto pessoal não estão em consideração quando alguém é chamado para pastorear o rebanho. O conforto e o cuidado do povo se tornam o fardo do autêntico pastor. O pastor oriental vivia em grande parte com as ovelhas e as estrelas e só estava contente quando podia servir ao rebanho. Pastoreio efetivo. A maior obra do ministro frequentemente é feita fora de vista, quando não há multidões nem aplausos. Essa obra jamais apela ao coração natural. Um modo sadio de examinar a si mesmo e a seu trabalho é fazer a seguinte pergunta: sou eu um mercenário que trabalha por aplausos ou um pastor que dá a vida pelas ovelhas? Os egípcios da antiguidade consideravam o trabalho do pastor abominável e degradante. Seria surpresa se os faraós da atualidade, que estão mais preocupados com a construção de pirâmides estatísticas e a promoção de planos e programas, considerassem o trabalho do pastor como sendo inferior, algo que qualquer pessoa pode fazer? Aqueles que têm conhecimento reconhecem que pastorear é uma especialidade. Para esse trabalho, a pessoa necessita de atributos especiais. Somente uma pessoa idônea pode realizar o serviço de grande amplitude de conselheiro espiritual e pastor que salva. Ninguém jamais sonharia em pôr pessoas inexperientes a cargo das finanças. É provável que isso resultasse em grande perda. No entanto, obreiros não habilitados têm sido encarregados de cuidar das pessoas em diversas ocasiões.
Várias congregações já foram submetidas à liderança de um irmão bem intencionado, porém de pouca ou nenhuma experiência, despreparado e sem qualquer habilidade natural. É de surpreender que os resultados sejam desapontadores. Não desejo dar a impressão de que o principal qualificativo seja o preparo acadêmico. O amor no coração de um pastor sem preparo fará mais do que todos os títulos que ele possa ter agregados a seu nome. A não ser que seja inspirado pelo amor, o trabalho será vazio. Geralmente, o amor pode encontrar um caminho, jamais estagna, a fim de avaliar o custo. Tudo suporta e sofre. O bom pastor tem amor e técnica. O amor inspira o serviço e a técnica mostra a maneira de fazê-lo. Pastorear é um trabalho arriscado, constante e cansativo. Deve ser essa uma das razões pelas quais tantos passam por ele de longe. Contudo, esse é o mais belo trabalho que Deus já deu ao ser humano. Quando Jesus disse, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, João 10,14, estabeleceu o princípio de todo o bom pastoreio. A força do pastor consiste grandemente em conhecer seu rebanho. Ele deve ter um olhar que reconhece os indivíduos. Quem é sua ovelha? Se o pastor é realmente o pastor das ovelhas, o atributo que sobressairá acima de todos os outros é o amor às ovelhas. Se ele não as ama e não as conhece suficientemente bem para chamá-las pelo nome, sobre elas não terá influência. Há muito tempo, nas faldas do Hermon, eu disse a um pastor árabe, será verdade que o Senhor tem um nome para cada uma de suas ovelhas? E ela sabe disso e atende quando o Senhor as chama? Ele disse, é verdade. Então disse eu, quer ter a bondade de chamar algumas delas para o Senhor? Ele hesitou um momento e disse, esta é a hora de se alimentarem. É a pior hora do dia para chamá-las. Ah, pensei eu, não se dá também com o grande pastor que muitas de suas ovelhas estão tão ocupadas na hora de comer que não ouvem a voz do bom pastor? Mas, disse-me o árabe, penso que ainda poderei fazer com que elas me ouçam. Então chamou no tom tão doce como o que poderia ter soado à porta da tenda de Jacó quando chamou Raquel. A segunda repetição do nome de uma ovelha, talvez 2/3 mais longe do que qualquer outra, levantou a cabeça, esperou um momento como que para se certificar, e então, ao ser repetido o chamado, saltou no máximo de sua velocidade e se aproximou do pastor, nele deitando amavelmente a cabeça. Ninguém na Arábia ou em qualquer outro lugar poderia fazer isso, senão um amorável pastor. A confiança suscitada pela comunhão e a bondade significa mais que qualquer outra coisa na obra de pastorear. O pastor tem que viver com o povo para conhecê-lo. Deve ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, sentir com seu coração. Precisa sentir suas tristezas e levar suas mágoas. Ellen White escreveu, viva cada pastor como um homem entre os homens. Vá ele com métodos bem regulados de casa em casa, levando sempre o incensário da fragrante atmosfera celeste de amor. Ide ao encontro dos pesares, dificuldades e aflições dos outros. Tomai parte nas alegrias e cuidados, tanto das grandes como dos pequenos, dos ricos como dos pobres. Em muitos corações, as lâmpadas da fé estão queimando bem baixo, oscilando. Segundo Leslie, esses corações necessitam de uma mão bondosa que lhes molde o pavio para fazer com que suas chamas ardam novamente de maneira brilhante. No entanto, endireitar a chama oscilante exige um toque delicado. Pastor ou mercenário? Quando Jesus falou do verdadeiro pastor, estabeleceu um contraste entre si e o mercenário. O bom pastor, disse ele, dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. João 10, 11, 13. O mercenário revela sua identidade devido à sua atitude com as ovelhas.
Para ele, o pastoreio é apenas uma ocupação. Para o legítimo pastor, é um privilégio. Para o mercenário, o rebanho é algo a explorar. E os extraviados são considerados um aborrecimento. De fato, ele considera uma afronta pessoal se alguns permanecem distantes. Pode-se também ouvir sua esposa dizer: "Por que se aborrecer com esse povo querido? Eles não apreciam nada do que você faz por eles." De fato, quando vêm à igreja, o que raras vezes acontece, nem prestam atenção. Eu acho que você é um pregador maravilhoso. A maior parte do povo diz que você é um sucesso. Por isso, não se preocupe com eles. Se querem que alguém corra atrás deles, que procurem um outro qualquer. Pobre homem, seria difícil alguém ser qualquer outra coisa senão um mercenário, com um lar como esse. A principal preocupação do mercenário é o que as ovelhas farão em seu favor. O pastor genuíno, entretanto, sempre está pensando no que poderá fazer pelas ovelhas. Ele as ama e as vigia. Cada uma delas tem um lugar em seu coração. Os ricos, os pobres, os alguéns, os ninguéms, todos são queridos para ele. Como Arão, o sumo sacerdote, o pastor leva seu povo no coração. Quando Arão apareceu diante do Senhor no santuário, levava nos ombros e sobre o coração o nome dos filhos de Israel. Êxodo 28, 12 e 29. Se a ovelha se extravia, o pastor sente a ferida em seu próprio coração. Ele pode se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho. Hebreus 5, 2. Reconhecendo que cada ovelha que está se extraviando é um apóstata em potencial. O pastor organiza a si mesmo e a seus auxiliares para evitar essa calamidade. O resgate das ovelhas. Recentemente chegou à minha escrivaninha uma carta muito encorajadora. Era do presidente de uma de nossas grandes associações. Entre outras coisas, disse: "Neste ano fizemos verdadeiros esforços para estabelecer contato com todos os afastados e com os que foram removidos da lista de membros de nossas igrejas. Por meio dos pastores distritais e dos anciãos de nossas igrejas, foi-nos possível obter o nome de aproximadamente 900 pessoas. A maioria delas tinha sido removida, outras ainda são membros da igreja. Boa parte delas está afastada da igreja há 10, 20 ou até 30 anos. Enviamos um questionário a essas 900 pessoas e até esta data, 100 deles já foram devolvidos. Alguns ainda estão chegando semana após semana. Foi uma surpresa descobrir que 22 dessas 100 pessoas dizem que estão pensando em se unir novamente à igreja. Em outras palavras, praticamente 25% das pessoas que têm respondido ao questionário até aqui têm saudades da igreja. A variedade de respostas a esse questionário é iluminadora. Dos que responderam, 14% declaram ter sido batizados antes e compreender completamente as doutrinas. 11% declaram que tinham dificuldade em aceitar a posição da igreja com relação a certos aspectos da mensagem. 23% dizem que abandonaram a igreja porque ela não manifestou amor e amizade e foi injusta em seu trato para com eles. Finalmente, 36% declaram ter deixado a igreja simplesmente porque perderam o interesse e ficaram desanimados. O que podemos fazer para evitar que os membros fiquem desanimados? Essa é uma questão que merece real estudo. Esse líder deveria receber congratulações por seu esforço em resgatar os membros afastados que estão dentro do seu território. Qual poderia ser o resultado, porém, se cada líder de campo ao redor do mundo lidasse com o problema dessa forma? Jamais se poderia prestar maior serviço. Como pastores espirituais, essa é uma responsabilidade. Como pastores espirituais, essa é nossa responsabilidade. Se formos pastores verdadeiros, sempre estaremos alertas ao clamor do sofrimento profundo. Uma mãe espera e vigia com grande ternura enquanto o filho está passando mal. Certo relato conta a respeito de uma mãe que manteve vigia dia e noite até ficar tão exausta que os amigos insistiram com ela que descansasse um pouco. Logo estava dormindo profundamente em outro cômodo da casa. Tocou o telefone, negociantes chamaram. As crianças gritaram ao brincar, porém ela dormia apesar de tudo isso. Parecia que nada a poderia perturbar. No entanto, quando o filhinho que sofria chamou: "Mamãe, onde está mamãe? Eu quero mamãe." Em um instante, a mãe ficou de pé e correu para o quarto do enfermo.
Embora estivesse dormindo, seus ouvidos pareciam estar atentos ao lamento de seu filho. Assim deve o pastor amar seu rebanho. Seus ouvidos devem ser educados para ouvir o grito angustiado. Não são somente os jovens que anseiam pelo bondoso e amável cuidado do pastor, mas também os membros de todas as idades e condições.